Hi, pessoal. Então, um dos maiores questionamentos que se faz acerca do Covid-19 é o porquê determinadas pessoas, ao adquirirem o SARS-CoV-2, se infectarem com a Covid-19, algumas pessoas desenvolvem uma sintomatologia leve ou então não apresentam essa sintomatologia, são assintomáticos, enquanto outras pessoas essa Covid-19, essa infecção evolui para casos mais graves. Várias inferências, várias ilações têm sido feitas, sendo que uma das mais apregoadas é relativamente à presença de comorbidades. Também menciona-se o sexo, o fator etário, a faixa etária, dentre outras. E uma das mais aceitas no meio acadêmico é basicamente a relação que ocorre entre, ou melhor dizendo, a interação que ocorre entre o SARS-CoV-2 com o sistema imune do indivíduo. E nesse contexto se ressalta a susceptibilidade genética, porquanto recentes estudos, nem tão recentes assim, porquanto esses estudos eles datam desde a infecção pelo SARS-CoV-1, aquela síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, em que se constatou que indivíduos pertencentes aos grupos ABO, ou seja, aqueles que apresentam no seu plasma anticorpos anti-A, quais sejam os indivíduos do grupo B e do grupo O, apresentariam uma menor susceptibilidade à infecção pelo SARS-CoV-2, enquanto aqueles indivíduos que não apresentam esses anticorpos, quais sejam os indivíduos dos grupos A e B, ou melhor dizendo, A e AB, apresentariam uma maior susceptibilidade à infecção pelo SARS-CoV-2. E nesse contexto relacionado com esse mecanismo, uma das possíveis explicações é o fato de que esse anticorpo anti-A, ele se ligaria no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira que não ocorreria a ligação do SARS-CoV-2 por meio do seu sítio conformacional S1 nesse centro ativo dessa enzima conversora da angiotensina 2, de maneira que ocorreria a inibição da endocitose do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular, intracitoplasmático, por meio de uma reação catalisada, de um mecanismo catalisado pelas enzimas catlina. E basicamente esse o tema desse vídeo que eu apresentarei para vocês, os estudos que dão suporte a essa teoria nos slides seguintes. Contudo, eu solicito a você que se inscreva aí no meu canal, clicando no botão à direita ou então clicando no sino, de maneira que eu possa atingir os 100 inscritos para poder usufruir das ferramentas disponibilizadas pelo YouTube, para que a abrangência do meu site se amplie e você possa continuar desenvolvendo o seu senso crítico a respeito da produção acadêmica, que, como você sabe, em grande parte ela é constituída, em cerca de 70% a 80%, ela é constituída por trabalhos oriundos de países emergentes, tais como o Brasil, ou então de departamentos acadêmicos de universidades dos países desenvolvidos, considerados desenvolvidos, mas que em nível acadêmico não apresentam uma infraestrutura de pesquisa de maneira a proporcionar uma publicação científica de qualidade. Então, nesse sentido, com esse objetivo, eu solicito que você se inscreva no canal, clicando nos botões que eu
indiquei para vocês. No mais, continue assistindo os meus vídeos e espero que você, com esse vídeo, possa desenvolver o seu senso crítico a respeito dessa teoria preconizada relativamente à susceptibilidade genética à Covid-19 atribuída aos diferentes grupos sanguíneos. Nós passamos a apresentar o trabalho em tela que foi publicado no MED-RXIV no dia 27 de março de 2020 e que apresentou a relação entre os grupos sanguíneos ABO e a susceptibilidade à Covid-19. Esse trabalho é do professor Zal, e esse trabalho do professor Zal, ele teve como base um trabalho realizado em 2008, pelo professor Guillon, em que o professor Guillon ele estudou a inibição da interação entre o SARS-CoV, a proteína spike do SARS-CoV-1 e o seu receptor celular, pela inibição por anticorpos presentes nos grupos sanguíneos A, B e AB e 0 ou O. De maneira que nós partimos para a análise das tabelas referentemente aos resultados obtidos pelo professor Zal. Basicamente, a metodologia empregada pelo professor Zal foi analisar os anticorpos presentes nesses grupos A, B, AB e 0 em pacientes de 3 hospitais. Basicamente, ele comparou os dados, os anticorpos presentes em pessoas que foram utilizadas, pessoas normais que foram utilizadas como controle nessa cidade de Wuhan, comparativamente com pacientes desses 2 hospitais de Wuhan e também pacientes controle sem Covid-19 da cidade essa de Shenzhen, com pacientes de um hospital dessa cidade portador de Covid-19. E o professor Zal encontrou os seguintes resultados. Quando ele comparou esses pacientes normais com os pacientes apresentando Covid-19, com os antígenos presentes nesses grupos sanguíneos, ele constatou que os pacientes do grupo A apresentavam, comparativamente ao grupo normal, ou seja, o percentual de pacientes com Covid-19 do grupo A apresentava um percentual de 37,75%, comparativamente aos 32,16% encontrado na população normal. De maneira que essa diferença estatisticamente foi significativa, apresentou uma probabilidade menor do que 0,01, uma odds ratio de 1,279 e um intervalo de confiança de 1,136 a 1,440. De maneira que, interpretando esses resultados, o professor Xin chegou à conclusão que os pacientes
portadores do grupo A apresentando Covid-19, eles apresentavam um percentual de pacientes do grupo A que, comparativamente aos pacientes, ao percentual de grupo A encontrado na população normal, foi maior nos pacientes portadores de Covid-19, de maneira que o professor Zal concluiu que esses pacientes portadores do grupo A eram susceptíveis à Covid-19. E, de fato, quando você analisa a odds ratio, você encontra uma odds ratio maior do que 1, de maneira que o percentual de pacientes susceptíveis à Covid-19 nesse grupo de pacientes portadores do grupo A, do grupo sanguíneo A, relativamente ao normal, foi 27% maior. Ou seja, há uma susceptibilidade nesse grupo de pacientes desse hospital, o Han Jinfitan Hospital, de 27, 28% de probabilidade maior de adquirir Covid-19. Quando você analisa relativamente aos grupos B e aos grupos AB, você não encontra as diferenças foram estatisticamente não significativas, e quando você analisa o grupo O, quando o professor analisou o grupo O, ele também encontrou, comparativamente aos pacientes normais do grupo O, que apresentavam um percentual de 33,84%, ele encontrou um percentual de 25,80%. Percentual esse cuja diferença estatística foi significativa, uma odds ratio de 0,680 e um intervalo de confiança de 0,599 a 0,771. De maneira que o professor Zal interpretou esses resultados referentemente a essa diminuição de pacientes com Covid-19 apresentando esse grupo sanguíneo O, inferior ao percentual de 33,84%, cuja diferença estatística ela foi significativa, de maneira que o professor Zal concluiu, logicamente, que os pacientes portadores de um grupo sanguíneo O apresentavam menor probabilidade de uma menor susceptibilidade, menor probabilidade de adquirir a Covid-19. Já relativamente ao hospital universitário da cidade de Wuhan, quando se compara os 39,82% referentemente aos pacientes com Covid-19 portadores do grupo sanguíneo A, e se compara com o grupo controle, que foi de 32,16%, nós verificamos que a diferença foi estatisticamente não significativa, porquanto o aumento induzido ou detectado pela odds ratio, um aumento no risco da odds ratio em torno de 39%, foi considerada estatisticamente não significativo. Por outro lado, quando se compara os 24,78% do grupo O relativamente aos 33,84% do grupo controle,
constata-se que nos pacientes portadores de Covid-19 da cidade, do Hospital Universitário de Wuhan, esse percentual de 24,78%, ele foi estatisticamente significativo, em nível de significância menor, ressalta-se, menor que 0,05%. E ele determinou uma diminuição relativamente à susceptibilidade da Covid-19 nesses pacientes internados nesse hospital de cerca de 36%. Já quando se analisa os dados referentemente não mais ao Wuhan, mas referentemente a um outro hospital localizado na cidade de Shenzhen, se constata que esses 28,77% eles não foram estatisticamente significativo, a diferença não foi significante referentemente ao grupo controle, que apresentou 32,16%. De maneira que a odds ratio, o risco dos pacientes portadores de Covid-19 do grupo A nessa outra cidade de Shenzhen, foi considerada não significativa, ou seja, não apresentou risco de aumentar nem de diminuir a susceptibilidade referentemente à Covid-19. De relevante nesse grupo de pacientes dessa cidade de Shenzhen é o fato de que no grupo AB, ou seja, naquele grupo que não apresenta anticorpos nem anti-A e nem anti-B, o nível de significância de 7,32 para 9,10% foi considerado estatisticamente significante em nível de menor que 0,01%, determinando um aumento de cerca de 1, ou seja, foi para 2,08, de 1,08 o risco, aumentando em mais de 100% o risco da pessoa que é portadora do grupo AB ser suscetível a adquirir a Covid-19. Esse é um resultado bastante interessante. E relativamente ao grupo O, se confirmou a diferença estatisticamente significativa referentemente à diminuição do risco detectado pela odds ratio em torno de 38% relativamente aos pacientes que apresentam esse grupo O, ou seja, que não apresentam antígenos nem anti-A e nem, ou melhor dizendo, que apresentam antígenos anti-A e anti-B, adquirirem a Covid-19, porquanto, ressalto novamente, encontrou-se uma associação entre a presença de antígenos anti-A presente nesse grupo 0, capaz de impedir a ligação do SARS-CoV-2 na enzima conversora da angiotensina 2 na célula humana.
Finalmente, nós apresentamos em tela os resultados reportados pelos autores referentemente aos dados tabelados da meta-análise por meio da representação gráfica em Forest Plot. Como nós já apresentamos em vídeos anteriores, o Forest Plot ele consta de duas linhas, uma linha horizontal e uma linha horizontal e uma linha vertical. De maneira que essa linha vertical ela divide o efeito a partir de 1, que é considerado sem significância estatística, para 2 efeitos. À direita, no caso em tela, o efeito relativamente ao aumento da susceptibilidade à Covid-19 segundo o grupo sanguíneo, enquanto que à esquerda a diminuição, o efeito relacionado ao efeito, a odds ratio relacionada à diminuição da susceptibilidade à Covid-19 segundo o grupo sanguíneo. Sempre que esse losango ele contactar essa linha vertical, a diferença estatisticamente significativa entre o aumento da susceptibilidade e a diminuição da susceptibilidade à Covid-19 será considerada estatisticamente significativa. Para efeitos de significância estatística, se considera um teste do Q quadrado, uma odds ratio, um P, referentemente a essa odds ratio menor que 0,05. De maneira que, quando nós analisamos esses Forest Plot referentemente aos grupos A, B, AB e 0, nós podemos constatar que no grupo B e no grupo AB, esse losango ele contactou essa linha vertical de maneira que a diferença relativamente ao aumento da susceptibilidade à Covid-19 nos pacientes portadores dos grupos B e AB foi considerada estatisticamente não significativa. Ressalta-se que um outro dado relevante para se avaliar essa significância estatística é a heterogeneidade que é apontada pelo teste do Q quadrado I ao quadrado. Sempre que esse I ao quadrado for superior a 50%, questiona-se a validade dessa significância estatística, porquanto a heterogeneidade ela pode interferir na aferição da odds ratio, desse efeito referentemente ao aumento ou à diminuição da susceptibilidade dos pacientes com relação ao grupo sanguíneo. De maneira que, quando nós analisamos esse I ao quadrado, nós podemos constatar que foi 0 e o valor de 77%. De maneira que esse valor aqui de 77%, referentemente ao grupo, ou melhor dizendo, o valor de 77%, 77,9% referentemente ao grupo AB, ele está perto de 80%, até algo em torno de 50%, 60%, ele é aceitável. Perto de 80% ele já é questionável e ele mereceria uma meta-análise com meta-regressão mais acurada.
Já em relação aos grupos A e grupo O, se constata uma odds ratio com um valor de P inferior a 0,05, de maneira que esse valor de 0,027 ele é estatisticamente significativo, e se esse gráfico for ampliado, se constatará, a despeito dele estar próximo à linha vertical, ele não está contactando. Além do que, esse resultado, como ele deu um I, uma heterogeneidade inferior a 50%, ou seja, de 39,5%, esse resultado de que o grupo, em pacientes portadores do grupo sanguíneo A, ou seja, com ausência do anticorpo anti-A, apresenta um aumento da susceptibilidade à Covid-19, é considerado aceitável, é considerado válido pela significância estatística. Ressalto novamente, a despeito desse losango estar próximo, porém não contactando com a linha vertical. Já em relação ao grupo sanguíneo, O, nós constatamos que esse losango ele se deslocou para a esquerda dessa linha vertical, de maneira que, como esse losango não está contactando com essa linha vertical, o efeito encontrado nos pacientes do grupo apresentando o grupo sanguíneo O, ele direcionou para uma diminuição da susceptibilidade à Covid-19 nesse grupo de pacientes portadores de Covid-19. De maneira que essa diminuição, essa odds ratio de 0,67, indica que houve uma diminuição do efeito, ou seja, da susceptibilidade desse grupo de pacientes apresentando o grupo sanguíneo O, ou seja, apresentando os anticorpos anti-A e anti-B, de algo em torno de 23%. Pessoal, nesse vídeo nós apresentamos uma hipótese bastante interessante defendida por um grupo de professores chineses, segundo os quais eles defendem a hipótese de que haveria uma relação entre o grupo sanguíneo que a pessoa pertence, do grupo A, B ou 0, ou do grupo AB, relativamente à susceptibilidade à Covid-19. Segundo esses autores, eles acreditam que os pacientes portadores do grupo A apresentariam uma maior susceptibilidade, ou seja, uma menor resistência à Covid-19, ao SARS-CoV-2, em decorrência de não possuírem o anticorpo anti-A. Já os pacientes do grupo sanguíneo O, por apresentarem os anticorpos anti-A e anti-B, eles seriam mais resistentes, menos susceptíveis a adquirir a Covid-19. E os autores, eles justificam essa sua ilação ou inferência com base no fato de que a presença desse anticorpo anti-A no plasma desses pacientes tornaria esses pacientes mais resistentes ou menos susceptíveis à Covid-19 em decorrência desse anticorpo bloquear a ligação da proteína spike superficial, da superfície do SARS-CoV-2, do coronavírus da Covid-19, de se ligar
na enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor da célula humana para o SARS-CoV-2. De maneira que é uma hipótese bastante interessante, mas que ela se encaixa no contexto da realidade dos trabalhos que estão sendo publicados na literatura. Ou seja, uma literatura que com toda a vênia, ela é postada de uma maneira apressada, de maneira que essa hipótese necessita ainda de uma confirmação em um contexto também em conjunto com a análise das comorbidades. No mais, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender essa hipótese. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aí no canal YouTube, canal Coronavírus Antônio Schutz, o correspondente científico, o canal que ajuda você a desenvolver o seu senso crítico, a crescer o senso crítico, de maneira a compreender essa literatura em muitos aspectos controvertida, especialmente literatura acadêmica, especialmente relacionada com a Covid-19. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.